Já parou para pensar como os computadores resolvem problemas tão rapidamente? Bem, tudo começa com estruturas de dados. Mas calma, você pode estar se perguntando: o que é uma estrutura de dados? Não se preocupe, vamos explorar juntos algumas das principais estruturas de dados que você, como iniciante, precisa entender para escrever códigos mais eficientes e fáceis de manter. Se você está dando seus primeiros passos na programação, já deve ter ouvido falar sobre estruturas de dados, mas talvez você ainda não saiba exatamente o que elas são ou por que são tão importantes. Sem estruturas de dados, seu código pode ser desorganizado, lento e difícil de entender, mas quando você aprende a usá-las corretamente, programar se torna muito mais eficiente e poderoso. Em computação, geralmente trabalhamos com dados de maneira integrada. A maneira como esses dados são organizados e agrupados depende de como serão utilizados e processados, considerando fatores como a eficiência nas buscas, o volume de dados envolvidos, a complexidade da implementação e os relacionamentos entre os dados. Essas diferentes formas de organização são conhecidas como estruturas de dados. Neste vídeo, vamos te mostrar 5 estruturas de dados essenciais que todo iniciante deve conhecer. Vamos explicar tudo de forma simples e objetiva, com exemplos práticos para você entender como elas funcionam na programação. Então, fica comigo até o final e bora aprender! A primeira estrutura que você vai conhecer é a lista, ou array. Uma lista nada mais é do que uma sequência de elementos armazenados em uma única variável. Pense em uma lista de compras. Você pode ter vários itens, cada um ocupando uma posição específica. Da mesma forma, no código, a lista armazena múltiplos valores e permite que você acesse qualquer um deles de maneira rápida. As listas são extremamente úteis porque permitem armazenar e manipular grandes quantidades de dados com facilidade. Você pode percorrer os elementos com loops, adicionar novos valores, remover elementos e muito mais. Agora vamos falar sobre pilhas, ou stacks. Como o nome já diz, pilhas funcionam como uma pilha de pratos. O último prato colocado é o primeiro a ser retirado. Esse comportamento é conhecido como LIFO, Last In, First Out. Então, quando você coloca algo em uma pilha, o último item que entra é o primeiro a sair. Imagine uma pilha de livros. O livro que você colocar por último será o primeiro que você retira quando precisar. Esse tipo de estrutura é muito útil em cenários como desfazer ações em editores de texto ou em algoritmos de navegação. Aqui nesse exemplo, adicionamos 3 elementos à pilha e depois removemos o último. Como esperado, o item C foi o primeiro a sair, já que foi o último a ser inserido. Pilhas são usadas em várias áreas da computação, como a navegação entre páginas da web e na execução de funções dentro dos programas. Agora que vimos as pilhas, vamos entender o oposto delas, as filas. As filas seguem o conceito de FIFO, First In, First Out, ou seja, o primeiro item que entra é o primeiro a sair. Isso é exatamente o que acontece em uma fila de banco ou de supermercado. As pessoas entram e saem na ordem em que chegaram na fila de uma padaria, por exemplo. Aqui, usamos uma fila, que é ideal para quando temos que processar elementos na ordem em que chegaram. Como você pode ver, a primeira pessoa a entrar na fila foi a primeira a ser atendida. Esse conceito é muito utilizado em sistemas de impressão, processamento de mensagens e até em algoritmos de roteamento de redes. Vamos falar agora sobre dicionários, ou tabelas hash. Imagine que você tem um cadastro de contatos, onde o nome de cada pessoa é a chave e o número de telefone é o valor associado a essa chave. Esse é o comportamento do dicionário. Ele armazena dados de forma que você possa acessá-los diretamente usando a chave, tornando a busca muito mais rápida. Se você tiver uma lista com 1000 nomes e precisar encontrar o número de telefone de uma pessoa específica, seria muito mais rápido procurar o número com um dicionário do que percorrendo toda a lista. Os dicionários são super eficientes e são uma das estruturas mais poderosas da programação, permitindo buscas rápidas e simplificando o armazenamento de dados complexos. Por último, vamos falar sobre grafos, que são usados para representar relações entre elementos. Um grafo é composto por nós, ou vértices, e arestas, que são as conexões entre os nós. Você pode pensar em um grafo como uma rede social, onde cada pessoa é um nó e as amizades entre elas são as arestas. Os grafos são amplamente utilizados em problemas de roteamento, redes de computadores e até para análise de conexões em redes sociais. Eles podem ser usados para encontrar o caminho mais curto entre 2 pontos, como no Google Maps. Diante disso, fica claro que as estruturas de dados são muito mais do que apenas conceitos técnicos. Elas são a base sobre a qual construímos soluções eficientes para os problemas cotidianos da programação, desde armazenar informações de maneira organizada até otimizar o desempenho do seu código.
Elas desempenham um papel fundamental em como interagimos com a tecnologia no nosso dia a dia. Porém, como qualquer ferramenta, seu uso deve ser bem compreendido e aplicado. A escolha da estrutura de dados correta pode fazer toda a diferença na eficiência do seu programa, enquanto uma escolha errada pode resultar em lentidão e complexidade desnecessária. No entanto, assim como os algoritmos, as estruturas de dados também não são infalíveis. Elas dependem de um bom design e da compreensão do problema a ser resolvido. É importante sempre entender suas vantagens, limitações e quando utilizá-las de maneira mais eficaz. No final das contas, as estruturas de dados são tão poderosas quanto o entendimento que temos sobre elas, e cabe a nós usá-las de forma estratégica para construir programas mais rápidos e eficientes.